as reuniões e eu simplesmente abandonava o tema das reuniões para conversar com ele. Imagino. Tá indo. Eu nasci no Rio de Janeiro e, enfim, acompanhei a trajetória. Cláudia, a palavra é sua e eu vou, então, fechar a câmera aqui para acompanhar o chat. Então, boa tarde a todos e todas. É com grande honra aqui, grande satisfação que eu apresento o nosso convidado da tarde de hoje, Ciro Gomes. Antes de passar a apresentação adequada, então, dele, vai ser preciso explicar as circunstâncias do convite, né? Então, nós damos início com a conferência de hoje, é um ciclo de conferências e debates sobre a campanha da legalidade, né? Ou a chamada legalidade, né? Na forma abreviada, como também é conhecida. Ela completa 60 anos, na verdade, hoje, dia 1º de setembro, foi quando João Goulart voltou ao Brasil, botou o pé em território nacional novamente. E é um evento que, claro, ficou em segundo plano depois do golpe de 64, mas ele foi muito importante, né? Foi um movimento civil e militar pelo cumprimento da Constituição e pela posse de João Goulart como presidente da República, depois da renúncia de Jânio Quadros, né? Então, foi uma campanha liderada pelos governadores Leonel Brizola e Mauro Borges, e no setor militar pelo general Machado Lopes, né, comandante da 3ª Divisão, do 3º Exército. Essas lideranças civis e militares, junto com a população, impediram um golpe de Estado por parte dos que faziam restrições a João Goulart, né? Militares como os ministros militares de Jango e civis como Carlos Lacerda. Então, agora esse nosso colóquio, chamado Populismo, uma questão americana, homenagem ao 60º aniversário da campanha da legalidade, vai ser de reflexão sobre o passado e o presente do Brasil. Então, as informações as maiores informações vocês podem pegar aqui embaixo da tela, né, para quem está assistindo a transmissão. Vocês vão encontrar os dados, as atividades dos próximos encontros. Hoje, a dinâmica vai ser que quem quiser fazer perguntas vai poder fazê-las por meio do chat no YouTube, né? O meu colega Fábio Lopes da Silva, também da Universidade Federal de Santa Catarina, o Departamento de Letra e Literatura Vernácula, vai fazer, então, essa mediação. Então, não posso imaginar um convidado, na verdade, mais adequado do que o governador Ciro Gomes para abrir esse evento, né? É um evento de reflexão por aqueles que vai ser, digamos assim, debatido por aqueles que estão na academia nesse momento, mas também por aqueles que passaram, mas não necessariamente estão dando aula agora. Então, o conferencista de hoje tem uma trajetória acadêmica, sim, mas ele tem principalmente uma experiência do Brasil, como as coisas funcionam aqui, tem uma reflexão sobre a história do Brasil, e por isso é uma ótima maneira de começar hoje com as suas reflexões sobre a legalidade, né? O título que ele deu para a palestra dele. Passando agora a apresentação, então, Ciro Gomes foi professor universitário, deputado estadual pelo Ceará, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, ministro da Fazenda, ministro da Integração Nacional e candidato à presidência da República. Eu vou, então, passar a palavra a ele agora e aproveito, então, para fechar a minha apresentação, agradecendo a sua participação aqui na nossa universidade, com a sua análise sempre arguta, né, e sempre clara do momento nacional e do nosso passado também. Então, por favor, com a palavra, governador Ciro Gomes. O povo que não conhece a sua história, já se diz, está condenado a repeti-la ou como farsa ou pior, como tragédia. Com essa frase, que é muito famosa, eu agradeço o privilégio que me dá a Universidade Federal de Santa Catarina, nossa universidade de tantas e tão caras representação no mundo intelectual, acadêmico, científico e da inovação no Brasil, cumprimentando a todas e a todos, nas pessoas da professora Cláudia Drucker e do professor Fábio Lopes, que coordenam este seminário. A organização me encarrega de, por algo ao redor de 30 minutos, fazer uma reflexão que não é uma reflexão passadista. Eu começo com essa frase, não é, de dizer que o povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la como farsa ou tragédia, porque todas as antecedências
da questão da legalidade, ali 60 anos atrás, estão rigorosamente presentes de uma forma, inclusive de uma certa forma caricata, se não fosse trágica, nos tempos de Bolsonaro. Vamos recuperar um pouco uma coisa que não é muito comum no debate das grandes nações, como é o caso do Brasil, a percepção entre nós da absolutamente central interação internacional que há derivada da nossa posição estratégica no mundo e no Ocidente judaico-cristão e na área de influência dos norte-americanos, especialmente, mas na sequência da influência europeia. Essa integração internacional tem que ser trazida para que todas as vezes que a gente refletir sobre as questões lá como hoje, nós entendemos a devida complexidade dessa interatividade, o Brasil no mundo e as interações quase sempre clandestinas por ações de espionagem, contra-espionagem, inteligência, hoje guerra híbrida, por interesses absolutamente sensíveis. Em alguns momentos, interesses de defesa, como é o caso das antecedências da Segunda Guerra Mundial, que marcam para morrer Getúlio Vargas, e eu volto a isso rapidamente, porque tem tudo a ver com a nossa reflexão da legalidade e da contemporaneidade brasileira, ou, mais recentemente, a guerra híbrida por riquezas energéticas, riquezas da biodiversidade, riquezas da água potável, que são os elementos centrais da disputa por hegemonia do poder no mundo, na geopolítica global, especialmente nesse universo de influência dos norte-americanos e dos seus aliados europeus. Vamos, então, aos anos em que acontece a legalidade, 60 anos atrás. E é preciso entender isso lá atrás um pouco mais, porque também apenas 2 dias de diferença no aniversário de uma data e da outra, nos trágicos agostos brasileiros, não é, e no seu desdobramento. No 24 de agosto de 54, Getúlio Vargas assina a Carta Manifesto e se mata. Se mata como um ato político em que o manifesto é uma afirmação de um conjunto importante de valores e a identificação de constrangimentos e ameaças que, não sendo tão explícitas e claras na Carta Testamento, a luz da história traz para refletir. O Getúlio tinha mantido o Brasil numa certa neutralidade já na ocorrência da Segunda Guerra Mundial, evitando um alinhamento com o Ocidente, e naquele momento o Ocidente já derrotado no continente europeu, com a resistência exclusiva do Reino Unido. E os americanos também estavam fora da guerra. Na sequência, quando acontece Pearl Harbor e os norte-americanos têm, então, um pretexto, ou o governo norte-americano tem um pretexto para inverter a opinião pública e engajar a América do Norte na guerra, já com a Europa exaurida, já com os alemães combatendo em 2 frentes, porque ele tinha cometido Hitler o equívoco do Napoleão, indo para a frente oriental enfrentar o Stalin na União Soviética, o Getúlio tentou manter o Brasil fora. E isso gerou uma memória muito constrangedora para o trabalhismo, que é a corrente de opinião que faz a tropicalização do keynesianismo, não é, para entender uma economia política que mantinha a propriedade privada dos fatores de produção, mas introduzia a modernidade da proteção do trabalho como um valor em si mesmo e anunciava ser um dever público a liderança da modernização econômica e da proteção das classes trabalhadoras emergentes. Nasce a CLT, nasce o 13º salário, nasce o direito às férias, nasce, enfim, um conjunto de proteções e a fundação da estrutura sindical brasileira, assim como também nascem os primeiros vagidos de uma indústria nacional brasileira. No primeiro momento, na mineração, a Vale do Rio Doce, na sequência, já com a siderurgia, a Companhia Siderúrgica Nacional, e a sequência da Petrobras, que é o auge desse modelo, que acontece ali no ano de 54. Esse rancor, por assim dizer, não é, da sede do Império com relação a tentativa de neutralidade do Getúlio Vargas acaba desaguando no suicídio, que, sendo um ato político, adia a confrontação eleitoral ou a derrota eleitoral ou o golpe que vinha se tentando ali naquele momento. E se dá, então, a possibilidade de eleger-se um aliado do Getúlio, embora não fosse do PTB, era do PSD, o lado um pouco mais conservador da aliança que o Getúlio genialmente montou, que era Juscelino Kubitschek. As elites brasileiras, sempre conectadas com a propaganda do Império,
sempre caracterizaram este movimento, seja pelo seu flanco trabalhista, seja pelo seu flanco desenvolvimentista, da Bossa Nova, do Juscelino Kubitschek, como populismo. E a contribuição da professora Cláudia a esse debate, né, puxa também o professor Fábio Lopes, porque aqui é uma questão de semântica, né, em que a carga negativa do adjetivo populista é introduzido na elite brasileira, inclusive com grande, eu diria, grande cumplicidade da esquerda marxista-leninista, que também, por outro ângulo e por outro motivo, não gosta desse procedimento nacional populista que o trabalhismo ou o jusselinismo, se a gente pode chamar assim, sua sequência lógica no adiamento do conflito que acaba desaguando, explodindo em 64. Mas eu não quero me adiantar, volto à recuperação disso. Então, o primeiro elemento a ser chamado, a nossa reflexão desse fenômeno de 60 anos atrás, é a influência estrangeira através de um veio de transmissão quase instantâneo, quase automático, que vem ao Brasil pelas nossas elites e atende a interesses que são ou mesquinhos e subalternos, o interesse imperial da grande nação do Norte, ou, pura e simplesmente, um legado intelectual asfixiante numa academia que tende a ser eurocêntrica. Não é trivial você desenvolver um pensamento brasileiro autônomo e por isso a gente tem engolido. E volto a dizer, a universidade, seja pelo lado dos liberais, com essa conexão internacional, seja por uma esquerda que também tem formulações eurocêntricas no marxismo-leninismo, que abominava o trabalhismo e também serva o adjetivo crítico populista, porque advogava uma revolução, uma disruptura revolucionária pelo método do marxismo-leninismo. Então, deu-se a tempestade perfeita que acabou inibindo que a academia brasileira mergulhasse com um pouco mais de profundidade, mergulhasse com um pouco mais de atenção, que é um dever da universidade, é um dever do pensamento acadêmico, um olhar plural, não é contraditório, não unânime, não é sobre este fenômeno tão importante na disruptura do Brasil moderno. É importante que a gente lembre que foi isto que se chama pejorativamente de populismo, que anuncia um Brasil moderno em que o adjetivo simbólico disso é o direito de votar, que as mulheres não tinham e que essa novidade institucional disruptiva provoca, não é, na Revolução de 30, ou aquilo que é mais grave e transcendentalmente importante ainda, que é a confrontação de uma elite oligárquica escravista, não é, que fazia uma política de oligarquias que se chamava café com leite, num sistema eleitoral, olha como as coisas mudam no Brasil para não mudar nada, não é, a bico de pena, em que os poderosos se revezavam ante uma estrutura absolutamente oligárquica. Em frente a isso, portanto, com uma base social absolutamente por ser construída, os revolucionários de 30 anunciam um Brasil moderno, industrial, cujo apogeu acontece com Juscelino Kubitschek. Mas as forças acumuladas derrotam Juscelino Kubitschek, o que me parece impressionante. O Juscelino é um presidente absolutamente extraordinário em tempos de mediocridade. É lembrar que o Juscelino foi presidente uma única vez, por 5 anos, e a obra extraordinária que ele deixa em apenas 5 anos, comparado com a mediocridade que tem dominado a cena brasileira dos últimos 30, 40 anos, da redemocratização para cá, é uma tragédia impressionante. Mas o Juscelino perde as eleições. E perde as eleições, é muito importante que a gente recupere isto para uma onda moralista, uma onda de denúncia de corrupção jamais evidenciadas na questão do governo Juscelino Kubitschek, mas que foi simbolizada na candidatura tosca do professor Jânio Quadros, cujo símbolo de campanha era uma vassoura, para varrer, não é, Mas o Brasil permitia, vejam as maluquices institucionais que esse país segue praticando, permitia que o vice-presidente da República fosse eleito autonomamente, ou seja, não era uma chapa completa em que você votava no presidente e num vice que ele houver escolhido juntos como a gente vota hoje. Naquelas eleições, o Brasil escolhia o presidente numa chapa e podia escolher o outro noutra chapa. E o brasileiro acabou cometendo esta imprudência, não é? Comoveu-se com o discurso moralista, anticorrupção do professor Jânio Quadros e deu a ele a presidência da República.
mas votou massivamente, inclusive com mais votos do que o próprio presidente Jânio Quadros, no seu antagônico, o vice-presidente João Goulart, que era naturalmente o sucessor, o filho político do Getúlio Vargas, que, volto a dizer, né, foi combatido pelos dois lados, pelos liberais, que não acreditavam na ideia de um Estado interventor, promotor do desenvolvimento, ele mesmo, numa presença estatizante dos fatores de produção na questão da indústria de base, siderurgia, energia elétrica, petróleo, especialmente petróleo, lá como hoje, mais dramaticamente ainda, mas os comunistas também antagonizavam Getúlio. Ainda que compreenderam em algum momento que o Getúlio era ele e a sua circunstância, como ensina Ortega y Gasset, é uma personalidade muito complexa, que tem que ser analisada nas diversas circunstâncias em que ele atua na vida brasileira, mas o fato é que os comunistas também condenavam criticamente o trabalhismo e também utilizavam o adjetivo pejorativo de populistas, né, para desqualificar o que eles consideravam os limites reformistas que o trabalhismo oferecia ao Brasil, em contraposição à proposta revolucionária que ainda encantava multidões pelo mundo afora, mas especialmente encantava a novel esquerda, né, europeia. Então, o que acontece? O João Goulart assume a vice-presidência da República com o Jânio Quadros. E eu estou repetindo coisas que os professores já sabem, mas pensando aqui nos jovens brasileiros que estão perplexos hoje com as contradições da política e vendo com certo susto a deterioração da nossa institucionalidade pelo comportamento do presidente Jair Bolsonaro. E é exatamente isso que nós precisamos extrair como lição preciosa do passado para compreendermos o presente e o desafio do futuro no Brasil. O Jânio Quadros houvera feito uma promessa mentirosa. Basicamente, houvera acenado, e aí também é uma espécie de populismo, agora sim, não é merecedor de uma crítica, porque não havia, na visão do Jânio Quadros, nenhuma compreensão estratégica de país que nós conhecêssemos. Havia aí uma difusa simpatia pelo liberalismo norte-americano, mas isso não impediu, por exemplo, que o Jânio Quadros, na sua peculiar personalidade, para ficar aqui numa palavra moderada, condecorasse o Che Guevara, por exemplo, né, com a maior comenda brasileira, como também tentasse fazer uma escaramuça de natureza bélica com os franceses a partir de uma ameaça tosca de ocupação da então Guiana Francesa. Então, veja, isso era uma proposta mentirosa, muito parecida com a que o Bolsonaro representa. O Bolsonaro, ele mesmo um corrupto de origem, ele mesmo um incompetente absoluto, ele mesmo incapaz, que nunca deu um dia de serviço à nação brasileira, membro, vamos dizer, ilustre do chamado baixíssimo clero, que é a caracterização caricata dos políticos do fundo do poço da moralidade, da decência, da competência, do espírito público, que, infelizmente, são parte importante ainda do Congresso da Representação Política Brasileira, se apresenta com uma publicidade de antagônico à corrupção que o PT tinha representado durante a contradição dos governos Lula e Dilma. E oferece-se também para estabelecer, em direção ao mercado, mais ou menos parecido com o Jânio Quadros, um liberalismo no qual ele não acredita, mas que foi suficiente e bastante para, lá no Jânio, como hoje, engajar esta elite brasileira, essa fração da elite brasileira que não tem o menor espírito nacional e que há muito tempo olha para o país como um corpo a ser sanguessugado, a ser explorado, predado, e para acumular dinheiro que levam para o estrangeiro, e o seu sonho de conforto e de êxito futuro é ter uma casa em Miami, aquele paraíso cultural da humanidade. Carga de ironia nessa última expressão aqui. Mas, bem, o que acontece? O Jânio Quadros dá com os burros na água, não consegue, pelo seu pulso autoritário, entregar a promessa nem na questão econômica e muito menos na questão moral, e aí faz uma renúncia, acreditando que esse gesto de renúncia provocasse uma movimentação das forças militares para trazê-lo de volta ao poder, agora sem as peias e controles do Estado de Direito Democrático, voltando como um ditador. E não aconteceu. As Forças Armadas brasileiras, lá como creio hoje, acreditavam que um golpe
em favor de uma pessoa como o Jânio Quadros não era do melhor interesse deles, antes de mais nada, porque ele já tinha dado todas as indicações, se chamava claramente o Jânio Quadros nessa data de louco. E aí o que acontece nessa data? O que acontece nessa data é que dá-se um vazio de poder no Brasil. E o João Goulart estava viajando no processo de retomada das relações brasileiras com a China, né? E então o João Goulart estava por lá. E aí se movimentam, então, as tropas para ameaçar aquilo que já houveram feito na ameaça contra o Getúlio Vargas lá atrás, e que o suicídio e a comoção popular que se seguiu a isso, né, impediu, adiando para essa data. É neste momento, não é, que o Leonel de Moura Brizola, meu estimadíssimo amigo, de quem eu tive a honra e o privilégio, tendo sido o governador mais jovem da história do Brasil, eu fui colega dele quando ele foi governador pela terceira vez, uma vez no Rio Grande do Sul e duas no Rio de Janeiro. E eu, muitas desse depoimento que eu dou aqui, eu colhi pessoalmente do governador Brizola em intermináveis conversas extraordinariamente adoráveis para mim, né, desse grande brasileiro, que também foi desqualificado como populista, enfim, porque, e eu voltarei a isso um pouco mais ao cabo dessa digressão histórica que nós precisamos recuperar, com o sentido superior de compreender a realidade contemporânea do Brasil. Então, repare, o Brizola, governador do Rio Grande do Sul, era sede, o Rio Grande do Sul, do Terceiro Exército, que é hoje o Comando Militar do Sul. E o Brizola sabia que as Forças Armadas não se movimentam se não estiverem absolutamente coesas. Isso depois o Geisel também fez, eliminando a tentativa de golpe por dentro do golpe de 64, que tentava o general Silvio Frota, cujos pupilos estão hoje todos no poder com o Jair Messias Bolsonaro. Só para que o brasileiro entenda como a história brasileira é uma bola de chumbo que amarra o nosso futuro a um passado contraditório que ainda está vivíssimo. Esse general Heleno, tudo isso eram fascistinhas, jovens fascistas, excitados por esse bossalíssimo general Silvio Frota, que queria fazer um golpe porque chamava o general Geisel de comunista, né? Só para a gente entender como as coisas são. Então, naquela data, o João Goulart, combinado com o Brizola, dilatou a sua viagem para o Brasil. Ao invés de tomar o avião pelo caminho mais curto, tomou o avião fazendo várias paradas, né, no caminho do Brasil, aonde pretendia chegar pelo Uruguai para poder chegar no Rio Grande do Sul, onde estaria protegido. E nessa iminência, o bastidor de uma conversa frenética, na procura de entendimentos, e o Brizola serve de ariete para, mobilizando as estruturas da indústria bélica brasileira, por exemplo, foi ocupada pelo Brizola, que distribuiu armas para a população. Ele próprio entrincheirou-se no Palácio Piratini, no subsolo do Palácio Piratini, e dali, né, conseguiu que o transmissor da Rádio Guaíba ficasse disponível para uma chamada a todos os legalistas, a todos aqueles que no Brasil inteiro, e a partir de Goiás, o segundo governador que também se alinhou, mas muita gente se formou, grupos de pessoas que se organizavam em grupos dos 11 para armar uma confrontação com os golpistas da data, com os militares da data. Essa agonia e essa ameaça, essa tensão, durou algo ao redor de 14 dias. Essa rede de rádios acabou correndo todo o território nacional e o espírito democrático do povo brasileiro veio em defesa desse momento pioneiro de risco pessoal extraordinário do Brizola. O que é peculiar aí é que, ao vencer a parada, o Brizola queria dar posse integral ao João Goulart, que nunca foi comunista, que nunca teve nenhum compromisso com os comunistas, que era criticado duramente pelos comunistas, inclusive no pessoal, porque ele era ele próprio proprietário de terras, estancieiro ali em São Borja, na região, não é, de São Borja, lá no sul, no Rio Grande do Sul, não é, aí no sul do Brasil, onde está a nossa Universidade de Santa Catarina. Pois bem, o Brizola, então, tem um choque, porque, na paralela a esse esforço arriscado, o Brizola correu risco de morte, não é? Houve momentos tensos ali, dificuldades imensas, não é? E o João Goulart, por outros caminhos, aceita um acordo
e abre mão dos poderes presidenciais para assumir uma presidência da República esvaziada num regime parlamentarista liderado por vários brasileiros, entre os quais Tancredo Neves, que volta depois para cumprir um papel histórico da redemocratização do país. O Brizola zangou-se, aborreceu-se, porque, não sei se todo mundo sabe, o João Goulart era concunhado dele, o cunhado dele, e eles, então, romperam. O Brizola ficou muito frustrado, muito aborrecido, porque considerou que o João Goulart se conciliou com aquilo que não era para ser conciliado. A história talvez faça justiça, porque o João Goulart pretendeu, como repete o mesmo comportamento ali em 64, foi que não houvesse mortes, não houvesse luta fratricida entre os brasileiros, não houvesse sangue. Há ainda um tempo para se amadurecer esta percepção. O fato, entretanto, feita a história, é que ali se revela um momento talvez raríssimo em que a sociedade brasileira e uma fração do seu poder político saem em confrontação com as Forças Armadas na defesa de um conjunto muito claro de valores. Isso só houvera acontecido um fracasso, quando os tenentes se movimentaram ao redor de uma agenda reformista, modernizante, lá em 22, quando se movimentaram já mais maduros, o Getúlio, que era tenente, agora governador, e traído o governador das Minas Gerais, Antônio Carlos de Andrada, ele faz a Revolução de 30. Não é? Então, fora esses momentos, a legalidade tem esse aspecto absolutamente importante para os tempos de hoje, em que a política desmoralizada, especialmente na cabeça dos jovens, vai desenhando um vácuo em que a crise estrutural da economia brasileira, a repercussão disso na vida do nosso povo, na quantidade recorde de desempregados, no custo de vida que volta pesado aos supermercados, às feiras populares de alimentação, e com o Brasil sendo banido da comunidade internacional por diversos fatores, mas ameaça cíclica de disruptura do Estado de Direito democrático e a depredação da floresta amazônica, em número recorde, estabelece um ambiente para a tempestade perfeita. E é nesse ambiente de tempestade perfeita que se movimenta o Bolsonaro. O Bolsonaro está com os mesmos homens que estavam com o general Silvio Frota, com o mesmo apego nenhum às virtudes da República, da democracia e do Estado de Direito, uma visão autoritária para si mesmo, porque não há nenhuma formulação. Se houvesse na cabeça do Bolsonaro uma formulação de país e que houvesse resistência, não é, a que essa formulação fosse praticada, não se justificaria, porque nada justifica a ruptura do Estado de Direito democrático para um democrata visceral como eu. Mas não há nada. É apenas o poder pelo poder e agora o acobertamento da conduta criminosa da quadrilha que se transformou a própria família Bolsonaro. Nós temos aí notícia das ex-mulheres recebendo dinheiro, da atual mulher, dos filhos pagando 15 milhões de reais de patrimônio imobiliário com dinheiro, e ele está chamando para o 7 de setembro uma manifestação que busca basicamente produzir cadáveres, para criar um pretexto, não é, de apelo à ordem que justifique a disruptura do Estado de Direito Democrático, o estabelecimento de um estado de sítio ou até uma nova ditadura. Lá, como hoje, não há o menor ambiente para isso. Mas é preciso que nós todos tenhamos preciosas lições da nossa história para saber que, se não vai acontecer, é porque há que se organizar a resistência. E a resistência sempre será chamada, e essa é a conclusão derradeira da minha primeira provocação, de populista. Porque aqui nós temos duas grandes questões. Primeiro, a economia política brasileira está montada para transformar o Estado Nacional brasileiro numa terrível máquina de transferência de renda de quem produz e de quem trabalha para os rentistas que configuram 10 mil famílias. Entre nós brasileiros, esse modelo está levado a tal enésima potência que 5 pessoas, os dedos de uma mão, tenho eu repetido onde posso, acumulam a fortuna equivalente à metade do PIB brasileiro. 5 pessoas apenas. 1% dos brasileiros tem hoje metade da riqueza do país, o que, evidentemente, mostra que toda e qualquer crítica
a esse modelo é correta, mas ela é sempre qualificada para quem, como nós, criticamos o modelo e pretendemos substituí-lo por um modelo que prestigie o trabalho, não é? Que prestigie a parcimônia, que prestigie a produção e não a especulação financeira, somos chamados todos de populistas. Como se ter compromisso com aquilo que são as melhores práticas internacionais, os valores pacificados de igualdade, de oportunidade para as pessoas, no mundo inteiro, não é? Aqui no Brasil, é confundido com populismo. E esta também é a marca da desqualificação daqueles que, na política, não aceitam o pacto de elite criptoconservador e corrupto organicamente. Porque, se nós repararmos, a corrupção que, ciclicamente, é levantada como um argumento para excitar a moralidade popular e o sentimento moral da nossa classe média, é praticada como um organismo central do modelo de poder dominante no Brasil desde sempre. Basta que lembre a todos, para concluir a minha ponderação, que o Brasil é o país último do mundo em abolir a perversão da escravidão. No mundo ocidental, o último país que aboliu, e ainda assim por uma pressão estratégica feita pelo Reino Unido, pela Grã-Bretanha, pelo Império Britânico, que não aceitava competir, não é, mais com países que aviltavam a sua mão de obra pela escravidão. São 380 anos a escravidão durou no Brasil. 380 anos, quase 4 séculos. E essa escravidão produz um racismo estrutural que desenha o próprio capitalismo brasileiro. Mas é bastante você chamar atenção para este fato incontestável para que todos nós que temos esse amor ao povo, à nação brasileira, possamos ser chamados de populistas. Por isso é importantíssimo que uma universidade com o prestígio da Universidade Federal de Santa Catarina, no meio onde está, não é, em que o sul do Brasil, que tende a ser um pouco mais conservador, e eu compreendo isso, porque nesse plano de valores não é profundamente respeitável, não é, você querer educar sua família pelos valores que você recebeu dos seus avós, dos seus pais, ou fazer a devoção a Deus pelo formato que nos legou a nossa formação cristã, é absolutamente respeitável. O que não dá é para conservar uma estrutura de economia política e uma governança política que produzem a perversão e a estagnação e a selvageria da concentração de renda que há no nosso país. Obrigada, ministro. Obrigado pela excelente palestra, informativa, tá, analítica, relevante para a atualidade. Passo agora, então, a palavra para o meu colega Fábio Lopes para conduzir a sessão de debate com as perguntas que foram feitas pelo nosso público. Pois não, Cláudia. A Cláudia já expressou o quanto a gente se sente honrado, não é, com a presença do governador aqui entre nós. Ele é uma figura admirável por muitas razões, mas a começar pelo fato de que ele paga diariamente o seu tributo à razão e a todos os valores do iluminismo, né? Isso o distingue claramente do ambiente político, não é? Esse ambiente certamente tenta seduzi-lo, não é, para suas regras perversas, e ele resiste heroicamente, não é? Vem aqui e faz uma digressão de natureza histórico-política tão contundente para, enfim, no fim das contas, projetar essa reflexão sobre a realidade presente, analisá-la, compreendê-la, exatamente o que a gente esperava, não é? Que uma figura com a autoridade intelectual que ele tem fizesse. Muito obrigado, governador. Imagina. Nós somos agora 160 aqui na sala, o chat está bombando, e eu vou fazer as perguntas que surgem aqui na ordem em que elas foram apresentadas. Começando pelo Caio, governador. Ele pergunta qual é a sua opinião sobre o modelo norueguês de prisões não autoritárias, se a gente pode aplicá-las ao Brasil. Pode e deve. Veja, deixa eu dar aqui um dado para a população brasileira que está nos ouvindo, especialmente os acadêmicos que estão ocupados e os jovens, para quem se dedica a minha energia inteira. Eles é que salvarão o Brasil, né, dessa acomodação que tem acontecido. Mas deixa eu dizer aqui,
Em 2003, quando o Lula tomou posse, e havia ali uma imensa esperança, né, de um operário chegando à presidência da República com um discurso, né, muito vazio, mas muito generoso, sob o ponto de vista do anúncio de uma proteção aos pobres, com um olhar, né, respeitador, né, da pobreza imensa do Brasil. Todo o Brasil se encantou de esperança. Pois bem, nesta data, o Brasil tinha, meu caro professor Fábio Lopes, 300 mil presos. A população carcerária do Brasil era de 300 mil pessoas. E o Lula, que não tinha vivência, não tinha experiência nenhuma, resolveu aceitar uma pressão norte-americana que era a tal guerra contra as drogas. Então, o Lula fez valer uma lei copiada dos Estados Unidos e, basicamente, esta lei entrou em vigor e o Brasil rapidamente saiu de 300 mil para 1.200.000 pessoas, a população carcerária. Quem é essa população carcerária? Originalmente, jovens, negros e pobres das periferias do Brasil, que foram apilhados pela polícia com minúsculas quantidades de droga, que, em princípio, na primeira anomalia penal, não cometeram nenhuma violência, mas que, ao serem levados ao presídio, fizeram desses presídios a universidade do crime. Estão obrigados, por um fenômeno que aconteceu nesse período, sem nenhuma inovação institucional das estruturas públicas brasileiras, a se filiar a uma facção criminosa sob pena de morrer ou ser viciado na primeira noite. E isto produziu este monstruoso quadro em que a tal guerra contra as drogas, ponho muitas aspas nisso, não é, copiada dos Estados Unidos, que o curioso é que os americanos abandonaram essa estratégia já há uma década e o Brasil segue cometendo esses graves erros. Eu tenho estudado muito isso, mas certamente a minha política será revogar esta legislação equivocada que o Lula introduziu na vida brasileira e estabelecer penas, né, completamente diferentes de natureza não prisional para o cometimento de crimes não violentos. Pois não. Muito obrigado, governador. A próxima pergunta é do Bruno Castelo. Sabendo que a mudança não se faz sozinho, ele pergunta, mas em equipe, quais nomes e novas vozes dentro da política atual você admira e acredita que podem mudar o futuro do Brasil? Olha, é uma imensa legião de quadros que o Brasil, a democracia brasileira, tem produzido. Não é? Nós temos aí muitas contradições, mas há uma safra de governadores, por exemplo, de diversos matizes ideológicos. O governador Camilo Santana, do Ceará, é uma figura bastante qualificada. O governador Rui Costa, da Bahia, é uma figura bastante qualificada, os dois são do PT. O governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, é o primeiro quadro nos últimos 20 anos que consegue se projetar para a política nacional, porque montaram no Palácio Piratini uma usina de destruição de lideranças. Nunca mais o Rio Grande participou. É um quadro já mais conservador, já mais neoliberal. Enfim, são pessoas com quem eu converso. No plano econômico, você tem o professor Bresser Pereira, o professor Beluso, o professor Delfim Neto, que são da velha guarda, ou não tão velha guarda assim, no caso do Beluso, com quem eu converso bastante, mas tem uma nova geração de acadêmicos, intelectuais e operadores do Estado, tipo Mauro Benevides Filho, que é PhD em Vanderbilt, nos Estados Unidos, é um deputado federal absolutamente brilhante, conhece melhor do que ninguém finanças públicas, o professor Nelson Marconi, do Núcleo Desenvolvimentista da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Enfim, eu tenho conversado, sob o ponto de vista de segurança pública, esse Fórum Nacional de Segurança, eu tenho tido oportunidade, menos agora fisicamente, porque a pandemia nos impede, mas os visitei pessoalmente, ali está acumulada a melhor compreensão do processo de segurança pública brasileiro, e isso tem me permitido qualificar a minha percepção. São mais de 600 pessoas que colaboram sistematicamente para a construção daquilo que, para mim, é a base de um projeto nacional de desenvolvimento. Obrigado, governador. A próxima pergunta é do Tony Freitas. Ele é aluno de Engenharia de Energia e gostaria de saber como superar o paradigma energético brasileiro para termos capacidade energética suficiente para um crescimento maior do PIB. A redundância. Aqui no Ceará, quando nós assumimos o começo aqui do nosso projeto, o Ceará era 100% importador de energia. Nós não temos aqui nenhum metro de rio perene.
talvez um catarinense ache engraçado, já que não teve a oportunidade ainda de nos conhecer, não existe um único quilômetro de rio perene no estado do Ceará. Então, os leitos dos rios são secos. Quando acontece a estação de chuvas normal, são 4 meses de chuva contra 8 de nenhum pingo d'água. Portanto, a base hidráulica aqui não existe. Então, o Ceará era 100% dependente da energia importada da Bacia do São Francisco ou na integração da Bacia Amazônica, Tocantins, Belo Monte, agora, etc. Pois bem, hoje o Ceará é redundante triplamente. Nós desenvolvemos uma capacidade de geração equivalente às nossas necessidades em energia eólica, somos pioneiros no Brasil, não é? E já temos um parque eólico aqui que ganhou escala e economicidade bastante sólido, mas as pessoas não sabem, a energia eólica é sazonal. Aquela brincadeira que a tua turma fez com a Dilma é porque a grande questão tecnológica na coisa que ela falou, estocar vento, na verdade é como se você trabalhasse o vento como se fosse água. Mas não é estocar o vento, é estocar a energia gerada pelo vento para utilizá-la na sazonalidade quando os ventos amainam. Essa tecnologia está sendo desenvolvida, mas não é suficiente, então nós precisamos ter a redundância. E agora estamos espalhando parques solares, lamentavelmente importando todas as estruturas da China, o que é um crime, um país como o nosso, não é, que tem a capacidade de escala que nós temos para um parque solar, todos os insumos, as células fotovoltaicas, tudo, as grades importadas da China, mas nós estamos também desenvolvendo. E as térmicas, não é, que são sujas e caras, não é, mas é preciso, nesse momento, entender que o colapso da base hidráulica brasileira talvez não seja um acidente. Nesse momento, é claramente incompetência do governo. Por quê? Porque na medida em que você depreda a Amazônia e na medida em que o aquecimento global está mudando o clima do planeta Terra, o regime de chuvas para o sul-sudeste do Brasil está mudando concretamente. A pluviosidade hoje, ali na região de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, já é bem consistentemente menor do que a série histórica. E isso vai ser um dado que veio para ficar. Na medida em que a floresta amazônica cria rios aéreos que vão se precipitar na chuva do sul-sudeste brasileiro, onde estão nossos principais reservatórios, especialmente Itaipu. Então, se essa é uma mudança que veio para ficar, nós precisamos trabalhar redundância e não temos planejamento de nada no país, ao contrário, o governo se apressa irresponsavelmente, sem definir nenhum modelo, a privatizar a Eletrobras, o que é um crime, sem pelo menos definir o modelo, porque nós estaríamos transferindo para a iniciativa privada o controle do regime de águas do país e as suas hierarquias de uso humano, dessedentação animal, irrigação, usos industriais, usos difusos e o uso para energia. Isso tem que ser controlado estatalmente, publicamente, e nenhum país do mundo cede para o capital privado, muito menos estrangeiro, o controle do seu regime de águas. Mas, veja, não há planejamento de absolutamente nada no Brasil, é uma pressa criminosa de vender por preço de nada os ativos do país, enquanto a dívida explode, deixando para o futuro dos nossos filhos um país absolutamente ilíquido, uma dívida impagável, sem patrimônio e com o passivo externo remunerado em dólar também infinanciável. É um desastre que estão produzindo no nosso país. Isto dito, a redundância vai ter que colocar em debate no Brasil a questão das usinas nucleares. Hoje, parece que é inevitável que daqui 20, 30 anos o Brasil, mesmo com esse potencial extraordinário de biomassa em alguns lugares, de energia solar absolutamente inexplorada ainda, que na medida que ganha escala vai ganhando modicidade de preço, mas nós talvez tenhamos que fazer o uso de usinas nucleares, e isso é uma das razões estratégicas pelas quais o Brasil começou a desenvolver um submarino nuclear. A ideia de um mini reator que seria facilmente implantado em regiões como o Nordeste setentrional brasileiro, que não tem, vamos dizer, potencial hídrico nenhum. Mas isso também está parado, é um projeto que há muitos anos o Brasil começou a desenvolver, uma tecnologia extraordinária, mas que, por sabotagem estrangeira, entregue aqui aos salafrários brasileiros que estão a serviço das potências estrangeiras, está parado também. Obrigado, governador. Próxima pergunta é a do João. Ele diz, hoje há pressões para que o Brasil se alinhe aos Estados Unidos ou à China. Como manter-se independente entre as potências tão fortes? Essa é a pergunta que vale 1 milhão.
Veja, de novo, nós estamos falando aqui de populismo, Revolução de 30, não a legalidade e tal. Como é que se guiou a política externa brasileira nos momentos mais importantes em que o Brasil se afirmou como nação? Nós compreendemos os conflitos internacionais e nos posicionamos em relação a eles de uma forma guiada, essa formulação, pelo interesse nacional brasileiro. Então, eu disse aqui que os americanos tinham uma queixa da tendência à neutralidade, que eles próprios americanos mantiveram a neutralidade durante os 3 primeiros anos da guerra, só entraram quando a opinião pública americana reverteu a sua aversão à guerra, quando os japoneses fizeram o ataque a Pearl Harbor. Não é? Então, o Brasil manteve-se na neutralidade para proteger o território brasileiro e das grandes ingerências internacionais. Lembrando a circunstância da data. A circunstância da data era um conflito violento entre o comunismo stalinista e o fascismo do Mussolini, que o Hitler tinha aperfeiçoado na Inglaterra. Os países que estavam ali com nuances disso praticamente não tinham lugar para ficar. A Argentina tomou quase o lado também da neutralidade, mas quase um lado simpático aos países do eixo por anticomunismo. Não é? Isso é a circunstância da data. E lembrando que o comunismo era um comunismo revolucionário, stalinista, que matou milhões de pessoas, enfim. Para a gente entender a circunstância da época, eu não estou tomando o lado positivo ou negativo disso, apenas estou me deslocando para a contemporaneidade dos fatos. Quando os americanos ameaçaram ocupar o Brasil, e eu vi esses planos, inclusive, na biblioteca do Congresso americano, o Getúlio, então, viu que não tinha saída e pôs na mesa uma exigência. Ok, nós saímos da neutralidade para acompanhar vocês, não é? Vamos integrar a Força Expedicionária Brasileira ao comando americano nos campos da Itália, mas vocês nos dão uma base siderúrgica. Então, exigiu a Companhia Siderúrgica Nacional, que funda a base da indústria metal-mecânica brasileira. É a primeira. Então, o que é que faz o Brasil? O Getúlio, o velho Geisel, no regime militar, muito provavelmente gaúcho também, inspirado pelo exemplo do Getúlio, quando assume, tem um conflito pesado, porque o Brasil tinha problemas de energia, como a gente conversou na pergunta anterior, e os americanos tinham um acordo que vetavam ao Brasil acesso a tecnologias nucleares. O Geisel rompeu com o acordo, inclusive militar, com os americanos, e fez um acordo de transferências tecnológicas para a usina de Angra 1 e Angra 2, trazendo a estrutura nuclear, a energia nuclear para o Brasil. Não é? Isso também foi um momento em que o Brasil, nos grandes conflitos globais, guiou a sua presença nesse assunto, nesse conflito, pelo interesse nacional. O que é o interesse nacional hoje? Eu quero crer que são 2 ordens de valores. A primeira ordem de valor, recuperar um protagonismo que parece ser pouco prático, mas que qualifica o status político de um país como o Brasil. O Brasil hoje está com a imagem destruída no estrangeiro, mas nós somos um dos países mais admirados e queridos no mundo. É possível recuperar isso, mas como é que você faz isso? Você faz isso pugnando nos aforamentos internacionais por valores que parecem pouco pragmáticos, mas que têm uma grande relevância. Não intervenção em assuntos domésticos, solução pacífica dos conflitos, por uma ordem internacional assentada no direito e não na violência, né? por um modelo de desenvolvimento global sustentável que elimine esse consumismo que está matando o planeta Terra. Nós temos que estar nos aforamentos como protagonistas da agenda verde, da agenda do desenvolvimento sustentável. Se tem um país no mundo que tem essa capacidade, é o Brasil. Esse é um lado das tarefas de projeção da personalidade brasileira no estrangeiro. A outra é mais pragmática. É diante desse grande conflito, nós buscarmos bilateralmente, regionalmente, ou em grupos, tipo o BRICS, 3 valores bem práticos. Aqui é muito pragmático. Um regime de preferências comerciais industriais, para interromper a desindustrialização trágica que está matando a economia brasileira. Nós tínhamos 1/3 do PIB nacional tirado da indústria em 1980, e hoje temos 10% do PIB. Nós estamos destruindo a indústria brasileira e nós precisamos ter... E aí as pistas são aqueles mercados óbvios. Por exemplo, o Brasil está importando máscara para enfrentar a pandemia da China. Qual é a explicação para isso? O Brasil gasta 17 bilhões de dólares, só o governo federal, 85 bilhões de reais
financiando emprego na China, na Europa e nos Estados Unidos. Nós temos que verticalizar a produção a partir da nossa vantagem comparativa de um mercado doméstico de grande escala que a compra governamental garante. Complexo industrial do petróleo, gás e bioenergia, complexo industrial do agronegócio. Como é que pode, em Xanxerê, em Santa Catarina, o agricultor vai produzir milho, ele compra uma saca de semente selecionada por um valor que ele não alcança pela saca de 60 quilos. Né? Ciclicamente, o milho está melhor agora de preço, mas ciclicamente o preço do milho vai tão lá embaixo, a saca, e o valor adicionado da semente selecionada é pago por multinacional. Isso não tem nenhum cabimento num país que é a maior agricultura tropical do mundo. Isso tudo eu tenho refletido concreto e objetivamente. Né? Então, buscar um regime de preferências comerciais e industriais, um regime de financiamento rebelde às interdições de Bretton Woods, de Fundo Monetário Internacional, que os americanos controlam, e um regime de transferências tecnológicas sensíveis. Hoje, o outro nome de soberania nacional é ciência, tecnologia e inovação. Um país que depende de satélite norte-americano para processar suas comunicações militares é uma piada internacional, não é uma nação que possa se fazer respeitar ou pedir respeito da comunidade internacional. O Brasil precisa dominar determinados ciclos tecnológicos e coisas importantes. De novo, o complexo industrial da saúde, química fina. Não sei se todos sabem, 80% dos remédios, 86% dos remédios que nós tomamos, nós dependemos de insumos que vêm do estrangeiro. A vacina que o Brasil está aplicando, de todas as marcas, a AstraZeneca, Coronavac, Pfizer, são todas importadas. Aqui é feita no Rio, em São Paulo e no Rio, o insumo vem da China. Isso não tem nenhum cabimento. Portanto, transferências tecnológicas sensíveis, um regime de financiamento rebelde às interdições americanas no Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, etc., e um regime de preferências comerciais e industriais ao lado daqueles valores de uma nação que luta no mundo por uma ordem internacional assentada no direito, na ordem internacional e não na violência. Obrigado, governador. Antes de retomar as questões propostas aqui no chat, eu vou me permitir fazer uma. Vou me beneficiar da posição de mediador. A política moderna, governador, na sua forma canônica, ela se dirige ao futuro, naturalmente. Ela está franqueada à ideia de progresso, não é? Mas o que se vê no Brasil hoje é uma outra ideia de tempo a prevalecer, não é? Os dois candidatos que se apresentam aí na cena como líderes de pesquisa, eles estão submetidos a uma outra ideia de tempo, não é? O presidente Bolsonaro trabalha com a ideia de crise permanente, não é? E o Lula apela a um passado mítico que ele pretenderia restituir, né? Quer dizer, uma política dirigida não ao futuro, mas ao passado. Se a gente for ao slogan de campanha do Haddad nas últimas eleições, para o Brasil ser feliz de novo, mutatis mutandis, o lema de campanha do Trump, Make America Great Again. É quase uma tradução disso, com um toquezinho humanista, não é? Não é? Mas é disso que se trata. Como restituir a ideia de futuro, recolocá-la na cena, não é? Porque esse é um desafio, acho, da política contemporânea. Essa é a chave da inteligência do momento brasileiro e do grande equívoco que é a precipitação da nossa mídia, e aqui não há má-fé nenhuma. É natural numa mídia que ela seja superficial, até porque o que ela diz hoje, ela pode desdizer amanhã e dizer de outra forma depois de amanhã, porque o factual, especialmente em tempos de mídia eletrônica, não exige ciência política na elaboração do noticiário. Então, o que de fato está acontecendo hoje no Brasil? O que está acontecendo hoje no Brasil é que o presidente da República está derretendo a sua imagem pública e os valores constitutivos da sua personalidade política, de uma forma absolutamente profunda e irreversível. Porque, basicamente, ele tinha anunciado uma promessa, a promessa de uma nova política em antagonismo a centrão e velhacaria do PT e corrupção, etc., etc., e anunciado um liberalismo modernizante que fez com que a elite brasileira esquecesse as brutais contradições dele. Ele simplesmente é uma grande mentira nesses dois valores. E, na medida em que a população vai vendo isso, vai se decepcionando, mas não é simples para uma pessoa que acreditou, dizer pura e simplesmente eu fui enganado. É muito, muito difícil. Qualquer um de nós precisa de um tempo
para ver até por quê. E o que acontece, então? Essa erosão está sendo consistente, profunda e irreversível. Só para você ter clareza, tomando a média aí das pesquisas, o Bolsonaro tirou 58 milhões de votos em números redondos e hoje não consegue frequentar a casa de 24 milhões de votos. Ou seja, ele está com menos da metade e é um processo de erosão definitivo. Este é o fato real. Por que é o fato real? Porque a impertinência da reeleição, na verdade, pela assimetria da condição competitiva, pela exibição na mídia, pela manipulação de favores e punições terríveis nas mãos do poder brasileiro, não é? Faz com que o mandato de presidente da República, na verdade, seja um mandato de 8 anos, com um plebiscito no meio. Então, o plebiscito vai funcionar em direção oposta. Hoje, 78%, 75% dos eleitores estão já dizendo que o Bolsonaro não merece continuar. Isso é o fato real que está acontecendo no Brasil. O que acontece na sequência? O Supremo Tribunal Federal, de forma absolutamente incompreensível para nós do povo e para um professor de direito, pior ainda, embora a data máxima venha, eles têm a última palavra. Dizia o velho Rui Barbosa que o Supremo tem o direito de errar por último. E é assim que é. Não estou me queixando, apenas estou examinando o assunto. 5 anos depois, o Supremo Tribunal Federal vai para uma solução, digamos assim, exótica, de não dizer que o Lula é inocente nem culpado. Pelo contrário, tira a ideia de que o juízo natural era Curitiba, anula os processos todos e manda começar tudo de novo no Fórum do Distrito Federal. Isso foi o suficiente para o Lula, que não tem nenhum escrúpulo, anunciar para o povo que ele foi vítima de uma perseguição e que ele foi inocentado e que tudo aquilo que foi contra ele... E o nosso povo tem uma psicologia de solidariedade com a vítima da injustiça, porque o nosso povo é vítima da injustiça no seu cotidiano, no seu dia a dia, o tempo inteiro. A sensação de injustiça no Brasil campeia absoluta no seio e no coração do povo da nossa nação. Se você não tem um bom advogado que custa uma fortuna, você não tem justiça no Brasil. Essa é a sensação correta do nosso povo, por média. Eu mesmo tenho a sensação de que a justiça no Brasil só existe para ladrão de galinha. O que acontece, então? Bolsonaro desmoralizando, o mais conhecido dos políticos brasileiros aparece como aquele que seria o antagônico à força dominante hoje, que é o antibolsonarismo, como lá atrás foi o antipetismo. Mas repare, professor, se 75% a 78% não querem o Bolsonaro, as melhores hipóteses para o Lula falam em 40%. Portanto, tem 35% aí que não querem um nem outro, mas que não acharam ainda o seu caminho. Esse é o dado de hoje. Agora, deixa eu explicar para quem está nos ouvindo. Eleição é promessa. Ninguém vota por gratidão. A gratidão predispõe você a ouvir a proposta. E isso o Lula tem. Porque há uma memória entre os mais velhos, né, da expansão do consumo, da expansão do crédito, e ainda que o preço amargo tenha sido, no dia seguinte, o próprio PT tomou de volta tudo que deu, porque o crédito expandido virou 63 milhões de pessoas no SPC, humilhados, o FIES virou 1 milhão de estudantes devendo e humilhados com nome sujo no SPC, o crédito para as empresas virou 6 milhões de micro e pequenas empresas no Serasa, na antessala da falência, quando já não quebraram, e a população brasileira perdeu o emprego. O desemprego com a Dilma explodiu de 4% para 11%, não é? E isso as pessoas têm essa memória. Mas elas têm uma predisposição a ouvir o Lula. E o Lula está dizendo o que elas querem ouvir nesse instante. A volta do passado, que você tinha direito a tomar cerveja e comer picanha. Olha, meu irmão, a crise brasileira é tão grave, tão sem precedente, tão profunda, que eu afirmo categoricamente para vocês, ninguém tem a menor ideia do que vai acontecer em 2022. A eleição vai começar com um debate de futuro e vai ser o grande mote da campanha, vai ser mudança. E a pergunta é, o Lula é mudança? É uma pergunta fácil da gente responder. Claro que não. Não existiria o bolsonarismo boçal se não fosse a contradição econômica e a contradição moral do Lula. O Lula levou a corrupção ao centro do modelo de poder do Brasil. O Palocci não foi um acidente, não foi uma negociação pragmática. O Palocci é fundador e braço direito do Lula na governança do Brasil. Pois não.
O Tárcio Meirelles, o governador, pergunta se o Bitcoin pode se tornar uma moeda de troca entre governos no futuro. Não vejo a menor chance. Não vejo a menor chance. Repare, moeda pode ser até um modo old fashion de ver, mas o mundo digital não vai subverter certas questões. O que é uma moeda? Uma moeda, a rigor, é um título de crédito contra uma riqueza real. Até o Nixon, essa riqueza real era o padrão ouro, que está pesadamente voltando para lastrear, por exemplo, a moeda russa. O próprio governo brasileiro está fazendo imensas compras de ouro, enfim, porque a moeda é um título de crédito, é uma espécie de vale, um quinhão ideal de uma riqueza real. Então, hoje, a riqueza real é o PIB, e o fiador disso são governos soberanos, que forçam o curso da moeda, é uma imposição, nenhum restaurante pode recusar a moeda, é crime, não é? Então, tem por trás um lastro numa riqueza real e o curso forçado pela soberania do Estado. O Bitcoin nem tem lastro real e nem tem curso forçado por nenhuma autoridade. O que acontece? Você pode criar uma moeda que tem um curso na internet enquanto houver uma aceitação recíproca. Na hora que essa aceitação recíproca, eventualmente, e essa moeda está se valorizando, na hora que alguém achar, tipo, esses caras super ricos que estão manipulando esse recurso, que isso acabou a hora da ciranda e tirar o valor, elas vão micar. Eu espero que não aconteça com muita gente no Brasil, mas eu francamente, não vejo como. E a data está próxima desse mico. Os americanos, percebendo isso, vão lançar o dólar digital. Aí você vai ver uma moeda que é aceita como termo de troca, reserva de valor e curso forçado pela maior potência tecnológica e militar do mundo, vai ser digital. Por que alguém vai ficar com o Bitcoin? O governador costuma acertar suas predições. Olho vivo. A Karina, governador, pergunta qual é a sua opinião sobre a reeleição. É uma perversão inominável. Porque, volto a dizer, há uma assimetria brutal. Quando o Fernando Henrique introduziu isso, já percebi na data que seria uma perversão, porque isso irradia para estados e municípios. Então, você imagina, os elementos, vamos dizer, constitutivos de uma liderança política passam por imagem, exposição midiática, passam por poder econômico, passa por ferramentaria de manipulação de internet, uma série de questões. Ora, o presidente da República tem no cargo uma desproporção absoluta em todas essas condições objetivas. O presidente da República determina que o BNDES financie esta, aquela ou aquela outra empresa, ou este ou aquele outro setor. O presidente da República determina que prioridades serão feitas no país para este, aquele ou aquele outro interesse econômico. O presidente da República basta cuspir ou tossir, sai no jornal, sai na televisão. Isso estabelece uma assimetria, mas esse é o lado, vamos dizer, péssimo da coisa. O lado trágico é outro. É que quando um camarada se elege, qualquer que seja ele, a oposição, no primeiro dia, trabalha para que ele não tenha êxito, porque se ele tiver êxito, ele será reeleito. Então, no Brasil, nós temos hoje praticamente uma máquina de destruição recíproca de liderança política, e você veja se está funcionando. Esqueça, mas esse modelo de governança política, com esse tal centrão, etc., que eles acham que é pragmático, simplesmente está destruindo. Vamos tomar um pezinho para trás de distância e vamos observar. O Collor foi cassado. O Fernando Henrique e o PSDB nunca mais ganharam eleição nacional. O Lula foi bater na cadeia. A Dilma foi impedida. O Michel Temer saiu do Palácio pela porta dos fundos porque não tinha condição de ser candidato a nada, porque tinha 8% de aprovação. E o Bolsonaro está se desmoralizando. Fica logo evidente que o modelo de governança política no Brasil é imprestável. E nós temos que experimentar mecanismos de democracia moderna. Determinados assuntos não são mais para serem resolvidos pela estrutura representativa do século XIX. Nós precisamos empoderar o povo brasileiro para que ele próprio decida, por exemplo, o seu sistema de impostos, o seu sistema previdenciário, o seu sistema político.
Não é razoável que isso seja decidido por lobby, suborno, grupos de pressão em gabinetes escondidos de Brasília. Governador, o senhor fique à vontade para... Eu estou mais do que à vontade, eu estou com muito prazer, Lopes. É recíproco. E nós temos 190 pessoas na assistência nesse momento. Um abraço para todos. O Péricles Amorim pergunta, aliás, ele diz que o povo quer saber, na prática, como baixar o preço dos alimentos, do combustível e espantar para sempre o fantasma da crise energética. Alimentos é um assunto, combustível é outro. Um é mais fácil e o outro é mais difícil, mas ambos é possível fazer. A política de preço da Petrobras é simplesmente um assalto à mão desarmada, é uma expoliação que o governo Bolsonaro está fazendo da população brasileira. E eu explico para vocês com muita simplicidade. É uma política de preços que abandonou a estrutura de custos da Petrobras, que é em real, para cobrar do povo brasileiro, de forma monopolista e sem contestação, o barril de petróleo não por quanto custa produzir, mas sim por quanto poderia vender esse barril de petróleo se estivesse vendendo no mercado especulativo de Roterdã. Então, deixa eu explicar aqui para quem não está iniciado. Como é que é o preço de um sanduíche? O cidadão calcula o custo, quanto custa o pão, quanto custa o queijo, quanto custa o presunto, quanto custa a energia, a manteiga, bota 10%, que é o lucro, esse é o custo mais o lucro, o preço. Pois bem, a Petrobras, do seu Jair Messias Bolsonaro, com outro general ali, simplesmente faz o custo dela, se você colocar os impostos, hoje deve estar em $30, no máximo, o barril de petróleo, o custo. Ela, ao invés de cobrar esse custo do povo brasileiro, ela está cobrando o preço que ela alcançaria por esse barril de petróleo se estivesse vendendo no mercado especulativo de Roterdã. E esse preço lá muda ao sabor, porque é a commodity mais sensível aos humores da relação internacional. Então, outro dia, o Trump mandou matar um general iraniano. O barril de petróleo foi para $120. A Petrobras espeta esses $120 nas costas do povo brasileiro, impunemente, porque ela detém, na prática, o monopólio. Outro dia, um navio atravessou no canal de Suez. O preço do barril de petróleo estourou. A Petrobras captura esse preço, mete no preço e joga para cima do povo brasileiro. Para onde é que está indo essa diferença de coisa? Para o lucro da Petrobras. Deixa eu dar um número para vocês. A Petrobras aumentou o lucro dela, em comparação ao mesmo período do ano passado, 3.572%. Sabe o que é? Se você aumentar 100% o lucro, você dobra. Eu estou falando que ela aumentou o lucro dela em 3.572%. E sabe o que ela fez com esse lucro? Ao invés de pagar a dívida da empresa para qualificar o balanço, canalha e corruptamente distribuiu apressadamente esses lucros para dividendos dos acionistas minoritários, que são bancos e brasileiros escondidos atrás de fundos de aplicação estrangeira. Simplesmente é isto, o Brasil está sendo roubado, expoliado. Então, qual é o custo, o preço? Não é negócio de populismo, não, para a gente falar em populismo. O razoável, e a Petrobras existe para isso, é que a Petrobras cobre o custo dela, mais um lucro razoável, em linha com as melhores práticas internacionais, e mais um elemento central para amortizar as dívidas, etc, etc. Esse deve ser o preço. Então, essa é a primeira razão. A segunda razão também é criminosa. Ainda falando em política de preços de combustíveis e gás de cozinha, é um insumo da cozinha do povo. Pois bem, o Brasil, nesse instante, meu compatriota, está com 1/3 da sua capacidade de refino paralisados. Olha o que eu estou dizendo. A Petrobras tinha uma estratégia de ser autônoma em matéria de industrializar no Brasil a produção, não é, de derivados de petróleo a partir do petróleo. Isso é o refino, que é também base para a petroquímica. Pois bem, hoje a capacidade de refino da Petrobras está paralisada em mais de 1/3 e o Brasil explodiu a importação em dólar de derivados de petróleo dos Estados Unidos. Por roubalheira também, muita roubalheira. Então, o que está acontecendo? Dolarizaram o preço da gasolina, do gás de cozinha. Quando o Bolsonaro tomou posse, o real estava R$ 3,70 por dólar e hoje o câmbio está em R$ 5,20. Se saiu de R$ 3,70 para R$ 5,20, todos os preços vão subir. E a gasolina sobe instantaneamente porque o Bolsonaro dolarizou os preços da gasolina produzida no Brasil, porque uma parte importante da gasolina está vindo importada dos Estados Unidos.
Tudo a mais pura roubalheira, negociata, espoliando o povo brasileiro. Chegando lá, qualquer presidente sério tem que estabelecer uma governança corporativa na Petrobras, não pode também lotear como o Lula fez, deixar ali tudo entregue à corrupção, à ladroeira, como foi. Nós temos que estabelecer um contrato de gestão, estabelecer metas, objetivos e estabelecer que a política de preços é custo Brasil, mais rentabilidade Brasil, e verticalizar todo o complexo industrial de petróleo e gás, produzindo aqui, gerando emprego aqui e cobrando do povo em real, que é a nossa moeda, e não em dólar, que é a moeda que nós não temos capacidade de produzir. Alimentos. Aqui um pouquinho mais complexo, porque consulta a questão do mercado do livre comércio. Por que o maior produtor de soja do mundo cresceu 80% o preço do óleo de soja no supermercado? Comércio exterior. De novo, como o governo brasileiro destruiu a sua capacidade de fazer estocagem, destruiu a sua política de preço mínimo, destruiu a sua política de regulação de mercado, a pretexto dessa mitologia do livre mercado, o que é que ele faz? Hoje, o produtor de soja tem um brasileiro no supermercado querendo pagar para ele X reais e tem um chinês disposto a pagar X dólares, porque os chineses estão retomando a economia. E aí o que é que está fazendo? Como o governo brasileiro é um desgoverno absoluto, o produtor vende para quem paga mais, que é o estrangeiro. Como é que você resolve isso? Fazendo estoques reguladores, comprando na entre-safra para proteger o produtor quando o preço despenca na safra e desovando o excedente quando o preço sobe na entre-safra ou em ciclos de desabastecimento provocados por comércio exterior. Mas isso é outra compreensão de economia política que nós precisamos trazer de volta ao debate no Brasil. Pois não. Deixa eu aproveitar, antes de fazer a próxima pergunta, fazer o comercial do próximo evento da série, né? A gente vai trazer o jornalista americano, uma das figuras mais importantes da esquerda americana, os grandes intelectuais, ideólogos da esquerda radical americana, Thomas Frank. Ele é colunista do The Guardian, né? É uma figura chave para a gente compreender o pensamento radical progressista hoje. E ele vai falar no próximo dia 6 de setembro, às 19 horas, vai ser uma palestra em inglês, infelizmente, né? Mas, enfim, quem puder comparecer, quiser, sinta-se convidado, inclusive o governador. Próxima pergunta, governador. Quais são os caminhos, pergunta o Fernando Oliveira, os caminhos do trabalho para a nova era tecnológica? A CLT suporta esse novo método de trabalho? E o Jefferson faz uma pergunta mais ou menos na mesma direção, fala sobre a automação do trabalho, a extinção de algumas profissões que isso gera, né? Como lidar com esse cenário diante da massa de desempregados no Brasil? Veja, o trabalho, tal qual o conhecemos desde a Revolução Industrial, está condenado à morte. Então, a ideia de um trabalho especializado, fordista, repetindo práticas sem conhecer o conjunto do processo, está condenada à extinção absoluta com as disrupturas das tecnologias do 5G, que vai ser uma revolução agora, mas a robótica, a mecatrônica, não é, metadados, tudo isso não é, vai introduzir uma mudança radical no mundo do trabalho. E a grande questão, eu reflito sobre isso nesse livro que está nas bancas aí, é que nós temos que entender isso de uma forma não eurocêntrica, não norte-americana, porque os tempos disso são distintos para esta e para aquela outra nação. Eu costumo dizer que o Brasil tem uma agenda inacabada do século XIX, tipo a reforma agrária não realizada, uma agenda inacabada do século XX, tipo uma indústria que nós precisamos ainda ter e que não é mais realidade, por exemplo, no mundo europeu. Nós precisamos ter, e obrigação de ter, e temos que ter uma agenda do século XXI, que é essa questão do trabalho, das novas formas da que a economia do conhecimento impõe do trabalho. E aqui a grande tarefa é combinar a flexibilidade na legislação trabalhista com as novas práticas produtivas que o mundo novo da economia digital, da economia do conhecimento introduzem, com a proteção do trabalho como um valor em si mesmo, que não pode ser transformado de forma vil numa commodity sujeita à lei da oferta e da procura, como está acontecendo selvagemmente no Brasil, até porque
se não é simplesmente uma questão de dignidade proteger o trabalho, a gente precisa ensinar o capitalista brasileiro que o capitalismo moderno se afirma no consumo de massa. E o consumo de massa supõe renda. No Brasil, nós estamos matando a renda do povo e não entendemos por que a nossa economia está estagnada. Ora, a economia está estagnada porque o povo está desempregado, porque a renda do trabalho está caindo violentamente, porque nós precarizamos o universo de trabalho e alcançamos 40% da força de trabalho no Brasil hoje, trabalha em condições selvagens de semi-escravidão, sem nenhuma proteção nem de salário mínimo, nem de férias, nem de 13º salário, nem de licença paternidade, licença maternidade, nem de acidente de trabalho, nada. É uma semi-escravidão aquilo que nós estamos determinando. E aí a renda está declinando de um jeito tal que colapsou o crédito. Colapsado o crédito e a renda, o consumo das famílias, que é o motor de 60% da ativação do PIB, morre. E aí está a economia brasileira uma década inteira parada, enquanto esses loucos, selvagens, escravocratas, né, perseguem esse itinerário de precarização do trabalho, matando o seu consumidor e matando o seu próprio negócio. Quando o juro era muito alto, na aplicação, eles quebravam o negócio e ficavam ricos na pessoa física. Agora estão tudo doido porque a inflação está passando o juro. No juro básico do governo, a inflação já está maior, né? Se nós formos, por exemplo, a dolarizar tarifa pública, como é o caso, o IGPM está em 32% ao ano de inflação. Estão destruindo a economia brasileira completamente. Então, combinar flexibilidade necessária para as novas práticas produtivas com a proteção ao valor do trabalho. E isso impõe uma agenda para uma nova esquerda global que eu estou ponderando. É que a nossa grande tarefa agora é imaginar instituições que apropriem esses ganhos disruptivos de produtividade que as tecnologias estão introduzindo para o ócio e para a classe trabalhadora, através de caminhos, enfim, que nós temos que dar tratos à imaginação institucional, e eu tenho elaborado algumas propostas concretas. Porque na medida em que você, por exemplo, semana de 40 horas, na Alemanha já é 38 horas. A semana de trabalho na Alemanha, e a Alemanha não perdeu produtividade, ao contrário, é a economia mais produtiva do mundo. Porque essa apropriação dos ganhos de competitividade, de produtividade produzidos pela tecnologia tem que ser apropriada para o ócio da classe trabalhadora e para o financiamento da sua reconversão produtiva para outro tipo de atividade que o trabalho tradicional não permite mais. E isto é a grande tarefa que nós temos que trabalhar no Brasil. A próxima pergunta, governador, é do nosso colega, professor Newton Branco, diretor do Centro de Física e Matemática. Ele pergunta, Ciro, como falar de legalidade ou da quebra dela sem comentar o golpe de 2016? Gostaria de ouvir suas considerações sobre esse fato histórico, importantíssimo, e que nos levou a Bolsonaro. Olha, 2016 foi um golpe no Brasil. E eu tenho assim, muita autoridade para falar isso, porque o Ceará é o único estado brasileiro que deu 2/3 dos votos contra o golpe, contra o impeachment sem razão jurídica da Dilma. Não é? Agora, lamentavelmente, né, o que produziu o Bolsonaro não foi propriamente o impeachment, foi a contradição ancestral, né, do lulopetismo em relação à crise econômica sem precedentes que a Dilma produziu e a crise moral, que foi a percepção pelo povo brasileiro de que o Lula tinha transformado a corrupção no elemento central do seu modelo de poder. É duro dizer isso, mas o desagradável é que isto é que deu causa à desconstituição popular da personalidade política da Dilma, fazendo avançar a grande metodologia moderna de golpe, que é a guerra híbrida. Então, as jornadas de 2016 na rua, vem para a rua e o pessoal juntos. A gente precisa entender essas coisas, e os serviços de inteligência globais estavam aqui, porque desde que nós fizemos a lei de partilha, reservando o petróleo do pré-sal para os brasileiros, criando um fundo soberano, o Brasil virou alvo. Não é? Nós temos aí, quem estiver duvidando, porque eles fazem uma propaganda que isso é paranoia, mas quem estiver duvidando, entra no Google e veja aí que os americanos criaram uma legislação unilateral, absolutamente ilegal à luz do direito internacional, em que eles atribuem a jurisdição a um juiz deles, um juiz nacional americano, não é de nenhuma corte internacional,
a atribuição para intervir em empresas offshore, em países estrangeiros, desde que essas empresas usem a parte da sua venda do mercado americano ou tenham ações suas cotadas na Bolsa de Nova York. Ou seja, Embraer e Petrobras, eles meteram por ordem judicial um espião americano dentro da Petrobras e outro dentro da Embraer. E as nossas elites aceitaram passivamente isso. A Dilma, ela mesma, foi espionada. E no governo do Barack Obama, que a gente tem uma imagem, etc., etc., nenhum deles deixa de fazer esse tipo de prática imunda. Nenhum deles jamais deixou de fazer essa prática imunda que está fazendo com que eles estejam com uma imagem decadente e pouco respeitável. Espero que o Biden possa recuperar isso a bem do mundo, porque é muito imoral a conduta norte-americana à luz de uma ordem internacional assentada no direito. Como um embargo vergonhoso a Cuba é o que sustenta uma ditadura insustentável em Cuba. Nós precisamos denunciar a um só tempo a insustentabilidade da ditadura cubana, mas denunciar a impertinência, a ilegalidade do embargo que os americanos, de forma absolutamente a destempo, com característica de uma Guerra Fria que já morreu faz tempo, impõe a um pequeno país do seu lado, coisa que faz historicamente desde sempre. Não é? Então, veja, o golpe no Brasil se deu por uma circunstância bem prática, a desconstituição da personalidade política da Dilma pela crise política que o PT e o Lula produziram, associada à maior crise econômica. A Dilma derrubou o PIB brasileiro 7% em 2 anos. 7%. Não teve capacidade política de somar 1/3 dos deputados. A Dilma prestigiou Eduardo Cunha, o Lula deu furnas para Eduardo Cunha roubar. O Lula botou Michel Temer na linha de sucessão. Quem estiver duvidando, vá no Google, eu denunciei cada um desses episódios. E sabe o que acontece? Nós fomos para a luta contra o impeachment, contra o golpe, não que ela fosse um governo trágico, era um governo trágico, mas não cometeu nenhum crime de responsabilidade. Faltava base fática para o processo de crime de responsabilidade da Dilma. Pois bem, depois dessa guerra toda, quem fez o golpe? Não foi o Senado Federal? Confere? Foi o Senado Federal que praticou esse golpe. Quem presidiu o Senado Federal na data? Renan Calheiros. Quem presidiu o Senado já no acordo daquela data com o apoio do Lula? Eunício Oliveira. Sabe com quem o Lula estava abraçado essa semana? Com Eunício Oliveira e com Renan Calheiros. Nunca mais essa gente me vê perto. São um bando de mentiroso e irresponsável que precipitaram o Brasil nessa situação. Governador, o Péricles Amorim pergunta a sua opinião sobre a reforma administrativa que está tramitando no Congresso. Lixo puro. Lixo puro por uma circunstância. O Brasil precisa, sem dúvida nenhuma, de uma permanente reforma administrativa. Mas eu diria a você que o princípio básico, norteador de uma reforma administrativa que atenda à modernidade da gestão pública e atenda ao usuário do serviço público é na direção oposta que o Paulo Guedes e o Bolsonaro propuseram. Por exemplo, o Brasil tem cargo comissionado demais. 6.000 pessoas mudam a cabeça da administração pública a cada partido que chega lá. Como o Bolsonaro não tem partido, ele está fazendo, criou um partido militar. 3.800 militares da ativa hoje estão ocupando cargos políticos no Brasil, dobrando o salário. E mais 4.000 da reserva. É por aí que o Bolsonaro está criando o partido da milícia dele. Quando o PT foi, 6.000 petistas entraram lá com carrão preto, com cartão corporativo, e todos deslumbrados e tal, e daí deu no que deu. O Brasil precisa fazer o que o mundo inteiro faz, profissionalizar a sua administração. De maneira que, quando a gente chegar no poder, pelos ciclos naturais da democracia, você troca só a cabeça. Se você tem um ministério, sabe quantos secretários executivos o Paulo Guedes tem? Papo furado, extingue ministério, a conversa demora. Eu era ministro da Fazenda, eu tinha 5 secretários, que é o vice-ministro. O Paulo Guedes tem 21 vice-ministros. Cada um deles com carrão preto, cada um deles com auxílio, com cartão corporativo, cada um deles com auxílio moradia, hospedado em hotel, cada um deles com secretária, cada um deles com telefone, celular, cada um deles com assessoria de imprensa, enfim. E eles estão alargando isso em vez de 6.000, eles querem agora que você tenha 12, 15, 18 mil pessoas vulneráveis à nomeação de político. É o império da rachadinha, que é o peculato que funda o bolsonarismo no Brasil. Então, essa reforma administrativa que está aí tem que ser jogada no lixo, pura e simplesmente. Marilene Halpe pergunta
como você analisa a dificuldade de o Brasil universalizar a educação infantil, uma vez que milhares de crianças, filhas de famílias pobres, não conseguem acessá-la? Trata-se de uma decisão política. Veja, o Brasil nasce 2 milhões de bebês por ano. Hoje, as neurociências modernas demonstram que a arquitetura do cérebro de uma criança se forma entre os 0 e 3 anos. E ela, necessariamente, nessa fase, do 0 aos 3 anos, precisa ter alimentação correta, assistência médica odontológica, em alguns casos odontológica, porque o dentinho pode começar, não é? Mas precisa de afeto, precisa da socialização básica e tal. E hoje a mãe brasileira está obrigada, por esse mundo selvagem, a uma dupla jornada de trabalho, não tem com quem deixar os filhos para correr na luta do trabalho, deixa com o filho mais velho. É um inferno que o povo brasileiro está vivendo. É preciso tomar decisão. É preciso tomar decisão e universalizar. E aí isso tem um custo. E é preciso dizer quanto custa, e eu tenho todos esses custos ponderados, e dizer de onde vem o dinheiro. E o Brasil tem onde buscar esse dinheiro. Nós temos o sistema tributário mais regressivo do mundo. Depois de 6 eleições de retórica social-democrata, depois de 6 eleições, 2 do Fernando Henrique, 4 do Lula e da Dilma, o Brasil tem o sistema tributário mais regressivo do mundo. Na América do Norte, o imposto sobre as grandes heranças é 29% a menor alíquota, no Brasil é 4%, não é a menor, a alíquota é 4%. No Brasil, os grandes patrimônios são isentos de pagar imposto sobre lucros e dividendos empresariais. Eu cobrei quando fui ministro da Fazenda do Itamar. O Fernando Henrique e o Lula revogaram. No Brasil, um cidadão que tem uma motocicleta, que corre com um caixote de aplicativo, paga 4% de IPVA no valor da moto por ano. E o dono de um jatinho, de um iate, né, de uma lancha, de um helicóptero de luxo, não paga IPVA no Brasil. O imposto territorial rural do Brasil, dessa imensa fazenda do agronegócio brasileiro, paga menos imposto territorial rural, o Brasil inteiro junto, do que a cidade de São Paulo recolhe por mês de IPTU. Isso depois de conversa mole, de conversa de esquerda mentirosa que o Lula representa. Então, ou a gente muda isso para dizer de onde vem o dinheiro, para tomar determinadas decisões inadiáveis. Sabe quanto é a evasão escolar no ensino médio, a hora que se qualifica para o trabalho, um garoto e uma garota? 60%. Porque é uma escola careta, ruim, que não prepara para a vida, a despeito do sacrifício dos professores. Nós temos que meter essa garotada numa escola em tempo integral, com todas as novas práticas pedagógicas que vão preparar aquele profissional do terceiro milênio, o profissional da economia digital, o profissional da economia do conhecimento. Isso tudo está por fazer e o Brasil tem, só repetindo as melhores práticas internacionais, como fazer isso. O grande drama é que quem propõe, por exemplo, o imposto sobre grandes patrimônios, acima de 20 milhões de reais, com a alíquota moderadíssima de 0,5% a 1,5% progressiva, a máxima 1,5% e a mínima 0,5%, só nos patrimônios acima de 20 milhões de reais, alcança 58 mil pessoas só, em 2 milhões e 100 mil brasileiros. 200 milhões e 210 milhões de brasileiros, alcança 58 mil pessoas. O Lula é contra e o Bolsonaro é contra. Só quem propõe sou eu. Só que quando eu proponho, esses 58 mil, que são donos da mídia, os financiadores dos políticos, etc., vetam a minha chegada, porque sabem que vão perder 0,5% da fortuna deles, 0,5% da fortuna deles. Não é? Isso é muito egoísmo, para a gente dizer de onde veio o dinheiro para colocar o filho do trabalhador e da trabalhadora numa creche decente. Espero não ter pulado nenhuma pergunta. Fiz um esforço bastante grande para estar aqui atento ao chat e, ao mesmo tempo, escutar a fala fascinante do governador. A última pergunta. Depois a professora Cláudia vai encerrar o evento. Nós já abusamos bastante da sabedoria e da paciência do governador. É meu prazer. O nosso também. Ciro, como você pretende elevar a questão educacional brasileira? É uma pergunta relacionada à última. É possível mais pesquisa e desenvolvimento, um Ministério da Educação e Pesquisa? Grande abraço, Leandro Flamino faz a pergunta. Essa não é uma opção. Eu já disse nessa nossa conversa hoje que o outro nome de soberania nacional é ciência e tecnologia. E dei exemplos que são caricatos se não fossem trágicos. As comunicações militares brasileiras são processadas por satélites norte-americanos. O GPS que guia
não é, os nossos mísseis, as nossas belonaves, etc., é o GPS norte-americano. Então, é uma coisa absolutamente ridícula, né, que põe em perspectiva um debate que não é opcional. Não é opcional. O Brasil precisa avançar para aquele padrão de 2,5% do PIB de gasto com ciência, tecnologia e inovação fora do orçamento da educação. Aqui a educação, né, nós precisamos fazer outra revolução, por isso que eu quero falar de finanças, de onde vem o dinheiro, e necessariamente nós precisamos mudar o sistema de cobrança de impostos no Brasil e revogar a impertinência usurpadora do poder constituinte brasileiro, que é o teto de gastos. Isso tudo é um debate que precisa ser feito e nós não podemos deixar esses cidadãos que estão aí nas pesquisas liderando fazer dessa eleição a disputa de Chico contra Manel, de carinhos, afetos, paixões, ódios. Isso não resolve o problema. Nós estamos com o menor investimento em ciência e tecnologia da história. E aí sabe o que acontece? A conta de royalties do Brasil está ficando impagável. A conta de royalties é a conta que você paga para alugar a inteligência dos outros. A conta de manufaturados no Brasil, se você segregar o agronegócio, botar só a indústria exportadora e o que o Brasil importa de agregação de valor, importa de industriais, eletroeletrônica, química fina, remédios, bem de capital, etc., o buraco dá 130 bilhões de dólares no ano. Isso faz com que a nossa moeda viva em permanente estresse de desvalorização. E como a economia está toda indexada, essa desvalorização imediatamente vira inflação, vira preço mais alto. Ou a gente desarma essa bomba fazendo uma aposta na reestruturação de um aparato produtivo que agregue valor, e agregar valor significa agregar ciência, agregar tecnologia. Isso significa orçamento, mas significa também um grande projeto. Por quê? Porque você tem determinadas disfuncionalidades que a gente precisa achar o caminho de resolver. Por exemplo, o Brasil tem um honrosíssimo 13º lugar do mundo em matéria de publicação de trabalhos científicos. Aqueles trabalhos científicos criticados pelos pares em revistas especializadas, o Brasil está no 13º lugar do mundo. Não devemos nada a ninguém em matéria de capacitação científica. Agora, olha a tragédia. O Brasil é o 76º, ou seja, o lugar 76 no mundo em registro de patentes. Então, nós temos uma distância imensa entre a ciência produzida, que acaba indo para as prateleiras inúteis para ajudar a desenvolver o país. Nós precisamos resolver o que está acontecendo, e aí é todo um processo de capacitação, de capacitação gerencial, de incubadora de empresa, de formação de talentos gerenciais, de acesso a comércio exterior, de mecanismos rebeldes de financiamento ao juro bancário impagável contra garantias que não se possui. Enfim, há toda uma imensa revolução por ser feita, e eu lamento que o debate não trata do essencial. Não é? Se você olhar o debate, é uma coisa de dar pena. E nós não vamos resolver essa parada toda se nós não envolvermos o povo lucidamente na consciência desses problemas. Cláudia, você então encerra o evento? Estão me ouvindo? Dá para ouvir? Está ouvindo com perfeição. Sim. Obrigada. Eu queria só pedir desculpas por algumas falhazinhas técnicas. O nosso equipamento é caseiro e em alguns momentos foi um pouquinho difícil de transmitir, mas acho que o pessoal entendeu bem e pegou bem o recado. Eu posso também abusar um pouquinho para fazer uma última perguntinha antes de... É meu prazer. Como nós estamos na universidade, como nós estamos na área de humanas, na área de literatura, assim, tem uma pergunta que se impõe. O senhor, com certeza, teria alguma coisa a dizer sobre como lidar, como, digamos assim, trazer para o seu lado os partidários da esquerda identitária, né? Esse é um movimento muito forte na universidade, é um movimento muito forte de resgate de pautas de raça e gênero, como se fosse antitético com uma posição que ainda dá um protagonismo à nação e ao Estado, né? O que o senhor teria a dizer à universidade, onde esse discurso é tão forte, o que o senhor teria a dizer sobre o seu resgate de noções como nação, Estado e povo, não ser necessariamente um retorno a
ao abrandamento, à amenização de pautas de violência de gênero e de raça? Seria só a última pergunta. A questão étnica, racial e a questão de gênero, homem e mulher, essas questões não são identitárias. Elas são questões centrais da vida brasileira. E eu estou fazendo uma viagem a um Brasil profundo, que tem duas finalidades: mostrar um Brasil de elite, esse Brasil profundo, que não conhece, né? A classe média alta está se protegendo com medo, enfim, mas eu estou fazendo essa visita a um Brasil profundo, né? Eu estive em Canudos para recuperar ali a ideia de que um belo dia a elite brasileira fez passeata na Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, e convenceu a elite, o exército, a enfrentar um povoado de mendigos ignorantes que seguiam um beato cuja única razão de ser era fazer caridade e pregar o evangelho, que era o Antônio Conselheiro, e morreram 25 mil pessoas. 25 mil pessoas, daí veio o nome favela, porque os soldados que voltaram maltrapilhos foram lesionados, não pagaram os seus soldos, e eles então ocuparam os morros do Rio de Janeiro, e daí vem a palavra favela, que é uma planta da região de Canudos. E ali eu estava mostrando a atualidade, né? Fake news, tudo isso eles inventaram para justificar essa barbaridade, que o conselheiro era um agente das grandes monarquias europeias que estava levantando uma sedição no interior da Bahia para derrubar a república e restaurar a monarquia, etc. Tudo mentira, tudo fake news que estão aí presentes na vida brasileira. Então, a questão da negritude, eu visitei agora, também estou visitando expressões da liderança intelectual, da liderança religiosa, da liderança cultural da comunidade negra no Rio de Janeiro, na Bahia, para afirmar categoricamente o racismo estrutural não é um câncer que se acostou sobre a vida brasileira. Na verdade, o racismo estrutural funda e conforma o capitalismo brasileiro. Isso tem a ver com os valores que nós temos hoje. Tem uma votação aí de uma reforma trabalhista que avilta agora o trabalho juvenil, até 29 anos, permitindo sem qualquer garantia que se ganhe meio salário mínimo, e nada impede que um empresário inescrupuloso tire uma pessoa de 30 anos do trabalho formal e coloque uma pessoa de 28 anos, que é rigorosamente a mesma potencialidade de trabalho, precarizando essa relação. Isso é escravismo, que está imanente no imaginário de uma elite predadora, escravocrata como a brasileira. Portanto, e a questão da mulher. A questão da mulher no Brasil é a mulher, pelo mesmo trabalho do homem, pela mesma jornada, pela mesma natureza, recebe 70%, 75% do salário do homem. Não é? Você tem elementos absolutamente... Então, essas duas questões, elas são centrais ao Projeto Nacional de Desenvolvimento que eu advogo. As outras questões todas precisam ser tratadas com grande respeito, mas um grande respeito ao conjunto da sociedade brasileira. Por exemplo, a questão da sexualidade e a questão da religiosidade. Nós precisamos, arejados que somos, entender tudo isso, respeitar a diversidade, promover vamos dizer, o respeito à diversidade, considero justa, como diz o verso do Lulu Santos, toda forma de amor. Mas, quando a gente for debater isso, nós não podemos cometer o equívoco que, por exemplo, uma certa esquerda carioca comete. Você assume de tal forma o gueto de um determinado assunto sério, relevante, respeitável, do qual você tem que dar testemunho, mas colide com a moral popular. Resultado prático, o Rio de Janeiro elege o Bolsonaro com 70%, o Witzel com 60 e tantos por cento e o Crivella com tantos por cento, enquanto essa esquerdinha vai para o gueto falando dela para si mesma. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que colocar o Projeto Nacional de Desenvolvimento e dar um lugar de fala para cada grupo de interesse que exista na nossa comunidade, com suas personalidades legítimas e com o princípio básico, garantia da liberdade e da diversidade e do respeito à diferença. E aí você vai considerar que nós temos uma tarefa em comum: superar a miséria, a desigualdade e as suas sequelas na violência, na doença e na ignorância, num prazo tal, com orçamento tal, com a divisão política do custo disso feita de forma tal. Isto nos coesiona. O que nos coesiona é mudar a realidade socioeconômica brasileira e dar personalidade a cada um dos elementos que a sociedade brasileira tem na sua diversidade maravilhosa e complexa.
Não negros e mulheres, esses aí não, esses aí fazem parte do eixo central do projeto. Mas todas as outras questões que consultem costumes, sexualidade, etc., com devido respeito, tem que ter o tratamento e o lugar de fala num governo, a proteção da sua existência, a garantia da sua liberdade de atuar, mas não podemos fazer isso colidindo com a moral popular. Senão, nós fazemos o quê? Aperfeiçoamos o bolsonarismo boçal. Muito obrigado, governador. Acho que chegamos ao fim da jornada de hoje, a menos que o senhor queira dizer alguma palavra final, só me cabe agradecer muitíssimo. O senhor não é a sua primeira vinda aqui, mas também certamente não será a última. E então passo a palavra de novo para o seu encerramento, suas palavras. Bom, professora Cláudia, muito obrigado pelo privilégio, da oportunidade, pela qualidade dos questionamentos que me fizeram. Professor Fábio Lopes, muito obrigado também a todos os que nos acompanharam. E uma palavrinha que está me apertando o coração. Cuidado com esse 7 de setembro. O Bolsonaro está querendo produzir um cadáver. Nós não podemos dar a ele esse pretexto. Todo o nosso protesto, toda a nossa indignação, mas não vamos aceitar provocação. Temos que tomar muito cuidado, porque nós temos um irresponsável criminoso na presidência da República. Muito obrigada. Então, vou encerrar a transmissão no YouTube agora. Muito obrigado a todas e todos.